Existe uma decisão que milhões de homens tomam todos os anos sem entender completamente as consequências de longo prazo. Não estamos falando de casamento. Estamos falando de algo que parece menor, mais casual, quase inevitável na progressão natural de um relacionamento. Morar junto, dividir um apartamento, compartilhar despesas. Uma decisão que parece prática, romântica e até economicamente inteligente. Mas, para muitos homens, essa escolha se transforma no erro financeiro, emocional e legal mais caro que já cometeram. Hoje vamos analisar por que essa decisão exige muito mais reflexão estratégica do que a maioria dos homens percebe. Vamos começar com a história de um homem que vamos chamar de Rafael. 32 anos, profissional estável, relacionamento de 2 anos. A namorada sugere que morem juntos, afinal, eles já passam a maior parte do tempo na casa um do outro. Rafael pensa, faz sentido, vamos economizar aluguel, fortalecer o relacionamento, dar o próximo passo natural. Ele assina o contrato de aluguel no nome dos dois. Compram móveis juntos, dividem todas as contas meio a meio. Nos primeiros meses tudo parece perfeito. A convivência diária cria uma sensação de estabilidade e intimidade. Mas aos poucos pequenas mudanças começam a aparecer. Mudanças que Rafael não esperava e não sabe interpretar. A dinâmica de poder se altera, as expectativas se multiplicam, o espaço pessoal desaparece. 18 meses depois, o relacionamento termina. E é aí que Rafael descobre o verdadeiro custo da sua decisão. Ele não apenas perde a parceira, ele perde dinheiro, tempo, estabilidade emocional e, em alguns casos, até parte do seu patrimônio. A história de Rafael não é única. É um padrão que se repete em milhões de relacionamentos modernos. A primeira coisa que muitos homens não sabem é que morar junto não é apenas uma decisão pessoal. Em diversos países e estados, a coabitação prolongada pode criar uma relação legalmente reconhecida chamada união estável. Isso significa que, mesmo sem casamento formal, o casal pode ter obrigações legais um com o outro. Dependendo da jurisdição, bens adquiridos durante a convivência podem ser considerados patrimônio comum. Isso inclui imóveis, veículos, investimentos e até dívidas contraídas durante o período de coabitação. Muitos homens descobrem isso apenas quando o relacionamento termina e precisam dividir bens que acreditavam ser exclusivamente seus. Além disso, em alguns lugares, a união estável pode gerar direito à pensão alimentícia, mesmo sem filhos envolvidos. Isso acontece quando um dos parceiros comprova dependência econômica durante o período de convivência. A questão não é se isso é justo ou injusto. A questão é que a maioria dos homens não sabe que está assumindo essas obrigações. Eles acham que estão apenas dividindo um apartamento, mas legalmente podem estar entrando em um contrato social muito mais complexo. E contratos que você não leu são os mais perigosos de assinar. Outro fator raramente considerado: a pressão social que a coabitação cria sobre a progressão do relacionamento. Depois de morar junto, a expectativa de casamento aumenta exponencialmente. Famílias começam a perguntar. Amigos comentam. O homem que achava que estava dando um passo pequeno descobre que, socialmente, já assumiu um compromisso quase equivalente ao matrimônio. E voltar atrás desse compromisso implícito se torna social e emocionalmente muito mais difícil do que ele imaginava. Mas as implicações legais são apenas parte da equação. A mudança psicológica é ainda mais profunda. Quando um casal mora junto, a dinâmica de conquista e esforço mútuo tende a diminuir drasticamente.
Antes da coabitação, há um esforço constante para impressionar, surpreender e manter o interesse do outro. Depois da coabitação, a familiaridade excessiva substitui o mistério. A rotina substitui a novidade. Psicologicamente, isso ativa um fenômeno conhecido como habituação. O cérebro para de liberar dopamina diante do que se tornou previsível. Em termos práticos, a atração que antes era alimentada por encontros planejados e tempo limitado, agora compete com louça suja e contas a pagar. Além disso, morar junto remove uma pressão comportamental importante: a necessidade de merecer o acesso à companhia do outro. Quando você já está lá todos os dias, o incentivo para se esforçar emocionalmente diminui, para ambos os lados. Mas existe uma assimetria nesse processo que muitos homens não percebem. Estudos mostram que mulheres tendem a interpretar a coabitação como um passo definitivo em direção ao casamento. Homens, por outro lado, frequentemente veem como uma conveniência prática ou um teste antes do compromisso definitivo. Essa diferença de interpretação cria uma disparidade de expectativas que raramente é discutida abertamente. Ela pode estar mentalmente planejando o casamento e filhos. Ele pode estar pensando que ainda está avaliando a compatibilidade. Quando essas expectativas não alinhadas finalmente colidem, o conflito é inevitável. E nesse conflito, o homem frequentemente descobre que assumiu compromissos emocionais e sociais que nunca pretendeu assumir. Então, quais são os erros específicos que transformam essa decisão em um desastre financeiro e emocional? Erro número 1: tomar a decisão por pressão, conveniência ou inércia em vez de estratégia consciente. Muitos homens não decidem realmente morar junto. Eles apenas deixam acontecer porque parece o próximo passo óbvio. Erro número 2: não estabelecer acordos claros sobre finanças, divisão de despesas e propriedade de bens antes da coabitação. A ideia de fazer um contrato de coabitação parece fria e desromantizada, mas é exatamente essa proteção que falta na maioria dos casos. Erro número 3: colocar o nome da parceira em contratos, financiamentos ou propriedades sem entender as implicações legais. O que parece um gesto de confiança pode se transformar em um pesadelo jurídico se o relacionamento terminar. Erro número 4: assumir que, porque não há casamento formal, não há obrigações legais. Como já vimos, em muitos lugares a lei não faz essa distinção. União estável pode gerar as mesmas consequências que casamento. Erro número 5: ignorar mudanças no comportamento da parceira após a coabitação. Quando o esforço dela para manter a atração diminui drasticamente logo após mudarem juntos, isso é um sinal de alerta. Erro número 6: continuar investindo financeiramente de forma desproporcional sem reciprocidade. Se você está pagando a maior parte das contas, móveis e despesas, você está criando um desequilíbrio financeiro que pode ser explorado. Erro número 7: acreditar que morar junto vai salvar um relacionamento que já estava em crise. A coabitação amplifica problemas, não os resolve. Se o relacionamento é instável antes, será pior depois. Agora vamos analisar o que acontece quando o relacionamento termina, e é aqui que o custo real se revela. Primeiro, há a questão prática de quem fica com o imóvel. Se ambos estão no contrato, nenhum pode expulsar o outro legalmente. Isso pode forçar uma convivência pós-término extremamente desconfortável até que a situação se resolva. Segundo, há a divisão de bens. Móveis, eletrodomésticos, decoração. Tudo que foi comprado junto agora precisa ser negociado ou dividido. Terceiro,
Dependendo da duração da união estável, pode haver disputa sobre bens maiores como imóveis e veículos. Quarto, o impacto emocional de terminar um relacionamento é amplificado quando você divide o mesmo espaço físico. Você não pode simplesmente ir para casa e processar a separação. Você está literalmente vivendo dentro do problema. Quinto, há o custo financeiro imediato de ter que encontrar um novo lugar para morar, frequentemente com urgência. Isso significa depósito, mudança, novos móveis e todo o custo de restabelecer uma vida independente. Para muitos homens, o custo total de um término após coabitação pode facilmente ultrapassar dezenas de milhares de reais. Então, qual é a conclusão? Que homens nunca devem morar com suas parceiras? Não. A conclusão é que essa decisão não pode ser tomada por inércia, pressão social ou conveniência financeira. Morar junto é um compromisso sério que cria consequências legais, financeiras e psicológicas profundas. O homem consciente entende isso. Ele não age por impulso emocional. Ele avalia risco, compatibilidade e alinhamento de expectativas. Ele tem conversas difíceis sobre finanças, objetivos de longo prazo e o que a coabitação significa para cada um. Ele considera proteções legais como contratos de coabitação, especialmente se houver disparidade de renda ou patrimônio. Ele observa como a parceira se comporta antes da coabitação e avalia se há sinais de que ela vê isso como um passo para casamento. Acima de tudo, ele entende que a melhor proteção não é desconfiança, é escolher uma parceira madura que valoriza transparência e reciprocidade. Se esse conteúdo fez você repensar decisões importantes, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque aqui não vendemos ilusões românticas. Entregamos consciência estratégica para homens que querem tomar decisões inteligentes.